Hoje eu vou falar sobre manutenção de arco, que é muito importante, pois o arco, eu sei, é um produto bastante delicado, mesmo pela sua estrutura, pelo seu desenho, por ser de madeira, por haver metais e outros materiais aqui, talão, metal, madeira, couro. Então, todos esses materiais juntos, eles criam certa condição de manutenção, porque os metais, quase todos os metais, eles oxidam, né? Quando oxida, eles expandem, eles modificam a sua condição primária. Então precisa haver uma manutenção de limpeza, de troca, substituição. Então manutenção, restauração de arco é uma coisa muito importante, porque o arco ele fica sempre em movimento, né, na mão do músico, fora que nós temos uma produção de ácido úrico na mão, todo mundo tem, alguém tem bem mais, alguém tem bem menos, e tem músicos que com muito ácido úrico provoca aqui uma umidade muito grande nesta região do talão. E a madeira, como todas as madeiras são porosas, conforme recebe essa umidade do ácido úrico que nós temos na mão, ela expande. Quando ela expande, ela encontra um limite aqui, que é desta pecinha aqui, né? Como aqui chama-se underslide, né? É um nome em inglês, mas é assim que eu não conheço tradução. Isso aqui é o underslide, que é de metal, normalmente tem de prata, de ouro, de níquel. Então, e isso daqui não expande, o metal não vai expandir. A madeira do arco expandindo, ela prende aqui. Então é muito comum o talão não correr com facilidade. Para melhorar um pouquinho, a gente passa aqui grafite. O grafite é um excelente lubrificante e não interfere na constituição da madeira. Ele não umedece a madeira. Então o grafite ajuda muito ao talão correr no arco, tá? Então o que mais deve se ver? Isso eu falei uma visão genérica desta parte bem crítica que é talão e arco. Agora deve-se tomar cuidado. Então vamos começar aqui da pontinha, a ponta. A ponteira, essa ponteira branca, essa parte branca, e também tem normalmente aqui uma folhinha de ébano, que é o preto. Isso aqui não é luxo, não é embelezamento. É para dar mais resistência à ponta, né? Esse aqui está com elástico porque está segurando a crina aqui dentro. Eu inclinei agora esse arco. Então, isso daqui é para dar resistência à ponta, porque a ponta, principalmente a do violino, é extremamente fina, e a cunha que vai aqui dentro, tem uma cunha aqui dentro, essa cunha faz um esforço na ponta. Então, para que a ponta não rache, se mantenha estruturada, essa ponteira, que pode ser de plástico, imitação de marfim, ou pode ser de marfim, infelizmente, né, marfim de animais, mas também tem marfim do mamute, aquele animal já extinto, que tem muito desse marfim ainda para produzir essas ponteiras. Então, isso daqui é para dar resistência à ponte. Quando ela quebra, como está essa daqui, ó, como vocês estão vendo, está rachada aqui, e sem essa pontinha, isso aqui deve ser trocado. Deve ser trocado porque aqui está protegendo a ponta da madeira do arco e aqui está dando estrutura às laterais, aqui para não abrir essa ponta quando a gente pôs aqui a cunha. Isso é um serviço sempre que deve ser trocado. Aqui dentro do parafuso também, esse parafuso de metal e madeira, como eu já falei, não é uma união muito boa, não. O metal é muito mais, digamos, duro do que a madeira. Ele acaba gastando aqui dentro este buraquinho e ele fica com jogo. Quando fica com jogo, o talão passa a balançar. E quando um talão balança nesse sentido aqui, né,
ele balança aqui assim, nesse sentido, é muito ruim para vocês tocarem, porque perde muito a precisão no toque de vocês, né? Então, isso aqui deve ser embuchado, é outro serviço a ser feito. Embuchado, a gente põe madeira e refaz um furo no diâmetro certo do parafuso e o talão passa a ficar ajustado, justo, sem balançar no arco. Outra coisa importante também é este parafuso aqui, que encontra com este outro, e está sempre em movimento aqui, porque ele regula o ajuste do talão no arco. Conforme eu enrosco ele no sentido horário, ele vai apertando, e conforme eu desenrosco ele, ele vai soltando e dando mais folga entre o talão e o arco. Então isso aqui também é muito importante. Está limpo, lubrificado e funcionando bem para que o talão corra bem, firme, sem balançar. Outra coisa importante que deve ser trocado toda vez que gasta é o corinho. O corinho deve ser trocado porque ele protege a madeira. Todo músico coloca aqui o polegar mais ou menos desta forma, inclusive a unha e o polegar vai gastando a madeira. E um arco que pode durar 90, 100 anos, se vai gastando a madeira, vai durar muito menos tempo. Então o corinho serve para quando gastou o corinho que chegou na madeira, deve-se trocar esse couro, né? Aqui não, esse aqui normalmente, por ser de metal, dura muito tempo, que é do encontro só aqui do nosso indicador, né? Do indicador, que dura bastante tempo. Isso aqui é a fachatura de metal que dura muito tempo. O corinho deve ser trocado sempre. A manutenção do talão deve ser bastante com muita atenção, para que ele esteja sempre funcionando bem. E outra coisa, a crina, então, a gente tem que considerar que a crina fica esfregando na corda durante lá quanto tempo for que o músico vai usar, então ela vai se desgastando. Então uma crina, ou estando suja, ou estando já com um uso que eu calculo mais ou menos 10 meses de uso, desde que uma pessoa use mais ou menos 2 horas por dia entre trabalho ou estudo, eu já fiz umas contas mais ou menos e vi que em 10 meses seria o tempo ideal de trocar uma crina. Tem gente que tem um toque bem leve, um braço, uma escola bem leve, e a crina vai durar mais. Tem alguém que tem um toque pesado, força mais o arco, os cellistas forçam bastante, eu acho que aí deve ser trocado até menos de 10 meses, de acordo com o compromisso sonoro que esse músico vai ter perante o trabalho dele, perante a orquestra, perante os colegas, tá certo? Então, se ele acha que ele deve ter uma sonoridade plena, ele deve trocar a cada 4, 5, 6 meses, trocar uma crina que ele vai ter uma sonoridade plena, né? Então, a manutenção de arco é básica, a limpeza também, não deixar um arco ficar carregado de breu, porque além de ficar feio, gruda, até tem casos que eu tiro tanto breu que interfere até no equilíbrio do arco, de tanto breu que fica aqui grudado. Eu preciso de uma ferramenta de aço para arrancar aquele breu, porque o breu, antes de tudo, é uma cola imensa, ele gruda mesmo, né? Então precisa de uma ferramenta para tirar aquele breu grudado, aquele cascão de breu, né? E quando a gente faz uma restauração, eu dou uma limpada boa no arco e passo novas mãos de verniz, né? De goma laca. Então o arco volta a ficar novo, né? Estando boa a madeira, volta a ficar novo, fica bom e durável, que um arco, como eu disse, pode durar 90, 100 anos. Então manutenção é muito importante para que um arco dure e o músico tenha um resultado bom no seu trabalho. É isso.